Hoje nós vamos falar sobre a primeira geração romântica. Duas palavras aí que podem sintetizar, as características da primeira geração é literatura e nacionalidade, porque é uma literatura muito focada no nacional. Há uma busca muito grande pelos elementos nacionais e esses elementos serão colocados na literatura. Vamos falar especificamente aqui da poesia, tá? Depois tem um outro vídeo, uma outra aula sobre a prosa da primeira geração. A primeira geração, nós temos aqui alguns temas que marcam essa fase, ligados aí os temas, claro, ao nacionalismo. Em Portugal, que a gente não vai falar nesse vídeo sobre Portugal, é o romance histórico e o medievalismo. Eles vão fazer um resgate aí da história de formação do país, do folclore, das conquistas de Portugal, tá? Vai ser um resgate para tentar melhorar a autoestima aí do povo português. No Brasil, o que mais vai pegar é o indianismo. Como assim o indianismo? O índio vai ser um elemento, o indígena vai ser o elemento central dessa produção literária, porque ele vai ser considerado o herói nacional. Ele vai ser considerado o melhor símbolo do nosso país. E ele que vai representar, então, todos os valores que se desejam. Então, vamos pensar no contexto histórico do Brasil. Vamos aqui localizar historicamente o Brasil e essa literatura. O que nós temos? A transferência da família real de toda a corte portuguesa para o Brasil, isso em 1808. Não sei se vocês lembram, Portugal sai fugido lá de Napoleão Bonaparte e vem parar, a corte, o rei, a rainha e todo mundo que vive na corte vem parar aqui no Brasil. Com isso, o Brasil tem uma situação elevada. Ele sai da condição de mera colônia e passa a condição de Reino Unido a Portugal. Isso acontece em 1815. Por quê? Porque a corte estava aqui. Porque todas as ordens e todas as decisões eram tomadas aqui e não mais em Portugal, já que eles estavam aqui. Então, o Brasil tem essa elevação aí. O que vai culminar em 1822 com a independência do Brasil da corte portuguesa, Então, vocês lembram lá que Dom Pedro vai dar o grito lá, no Ipiranga, e vai promover, então, o desligamento do Brasil a Portugal, tá? É extremamente importante isso, por quê? Porque o país passa de uma colônia para uma nação. E aí é necessário ver o que representa essa nação, certo? Dois elementos vão ser os elementos principais: a natureza, que é exuberante e única, e o elemento indígena, que é o indivíduo que estava aqui nesse território quando os portugueses chegaram. Então, ele vai ser considerado o herói nacional. O Gonçalves Dias vai ser um dos escritores mais importantes desse período e dessa literatura. O Gonçalves Dias produzia poesia, então a gente vai ver o indianismo dentro da poesia. Ele tinha um projeto de cultura brasileira, tá? Então vamos lá. A poesia dele é voltada para o índio e para a natureza brasileira, porque são aí os dois elementos mais nacionais que a gente tem. E quem disse isso não foram os brasileiros, tá? Foi um cientista, um pesquisador francês que esteve no Brasil durante esse período e acabou escrevendo um livro sobre o nosso território e ele colocou, divulgou na Europa que os elementos mais nacionais e mais representativos do Brasil eram a natureza, extremamente exuberante e peculiar, e o elemento indígena, com as tribos, características próprias, cultura exótica, E aí os poetas, os autores desse período vão comprar essa ideia e pegar esses elementos, certo? Linguagem. A linguagem é mais simples e acessível, apesar de que para nós às vezes parece uma linguagem difícil. Por qual motivo? Utilização de termos indígenas
e porque é uma linguagem que já está distante de nós num tempo. Nós estamos falando aqui do século XIX. É óbvio que o português se modificou de lá para cá, né? Mas vamos pensar que naquele período a linguagem ela era realmente simples, né? Pelos motivos que eu já falei no vídeo anterior, quando expliquei de modo geral o romantismo. O gênero lírico, que é o que nós vamos ver hoje, que trata aí da poesia, dos poemas, vai tematizar a pátria, ou seja, o Brasil, a natureza, que é extremamente exuberante, Deus, que é a entidade que criou essa natureza, o índio, que é o herói nacional, e o amor não correspondido. A gente não vai ver essa parte do amor não correspondido, tá? Mas essa ideia do amor não correspondido são alguns poemas, né, de temática amorosa escritos aí por Gonçalves Dias. Dentro da poesia, a gente vai ter a retomada do gênero épico. Então vamos lembrar o que é o gênero épico. É uma narrativa contada, na verdade não é uma narrativa, né? É uma história contada por meio de versos. Então é um longo poema que conta uma história, tá? Esses poemas vão contar aqui ou cantar os feitos heróicos de índios extremamente valorosos, tá? Então é um índio que ele tem um valor extremo devido aos feitos dele, tá bom? São feitos assim extraordinários. Vale lembrar que o índio dentro dessa literatura, gente, ele é idealizado. A gente não tem o índio retratado como de fato ele é, porque ele vai expressar alguns valores que são valores burgueses. Ah, mas por que se o intuito era expressar o nacional? Porque esses poetas, esses autores, eles não foram conviver com os índios. Então, eles têm uma imagem do índio de acordo com aquilo que eles ouviram falar, de acordo com aquilo que eles leram, sem ter o conhecimento aprofundado. Apesar de trazerem, sim, elementos da cultura indígena, termos indígenas, né? Mas é um índio que expressa ainda valores do homem branco, tá? É uma figura idealizada. O poema épico que a gente vai ver é o Ijuca-Pirama, que é considerado o mais perfeito poema épico indigenista de nossa literatura. Foi escrito aí por Gonçalves Dias, lá no século XIX, e vai narrar a história vivida por um índio tupi, que cai prisioneiro de uma nação inimiga, que são os timbiras, tá? O drama do prisioneiro, desse índio guerreiro, reside nos sentimentos contraditórios provocados por sua prisão. Por quê? Porque de um lado ele deseja morrer lutando como um guerreiro corajoso que sempre fora. Ele aprendeu isso, né? Que ele não se entrega. Ele morre lutando, mas não se entrega. E de outro, deseja viver para cuidar do pai doente e cego. Veja, ele foi preso por uma tribo inimiga, então ele vai ser morto. Os timbiras acreditavam que, consumindo o sangue e a carne de um guerreiro corajoso, eles pegariam, absorveriam essa coragem do guerreiro, tá? Então, esse jovem tupi vai ser morto, né? Para ser alimento desses guerreiros. Porém, ele pensa no pai. O pai é velho, cego, doente. Quem vai cuidar desse pai? E aí esse jovem guerreiro então pede para o chefe da tribo para não ser morto. Fala para ele: deixe cuidar de meu pai. E assim que meu pai falecer, eu volto. Eu volto para poder me entregar e ser então morto por vocês. O chefe da tribo fala: imagina, você é um covarde, está implorando pela tua vida. Não quero alimentar os meus soldados, não quero alimentar os meus guerreiros com o teu sangue. Teu sangue é vil, teu sangue não é bom, né? Você é um covarde. E o guerreiro insiste que não é um covarde, então ele vai acabar ficando por ali mesmo para mostrar que ele não é. Mas o chefe o manda soltar, o libertar. Ele volta, encontra o pai dele. E quando o pai dele toca nele, percebe que ele foi pego pela tribo inimiga, porque ele tem tinta no corpo, né? E acaba descobrindo que o filho implorou para não morrer, implorou para não estar ali, né? E ele fala: você não é meu filho, eu tenho vergonha de você. Você precisaria se entregar, você precisaria, né, fazer aquilo
que você deveria ter feito por ser um guerreiro. Nunca um tupi fez isso, nunca um tupi fugiu da morte, né? E esse jovem, então, acaba sendo expulso do pai, pelo pai, de onde ele está. O pai acaba o levando até, né? Ou ele vai até, agora eu não vou lembrar certinho, mas ele volta para lá para se entregar, né? Dizendo que está ali cumprindo a promessa que fez de que voltaria para se entregar, para ser morto, como foi pedido. E nesse momento, né? O chefe da tribo fala: você realmente tem palavra, você é honrado, você é um bom guerreiro, né? Você não mentiu em relação ao seu pai. E aí o pai fica com orgulho do filho, né? O chefe decide não matá-lo, diz que ele merece viver por tamanha coragem, por tanta dignidade. E aí ele acaba voltando, sendo livre, liberto, e o pai fica feliz, né? Nós vamos ver aqui um trecho desse grande poema. Ijucapirama. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavou na boca das gentes, condão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiram nos seus macracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Né? Veja que aqui a gente tem uma apresentação, né? E veja como é uma tribo, né? No caso, que inspira medo nas outras, né? Então, ó, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram nas matas imensa extensão. Então, eles são de uma coragem tão grande que eles se tornam temíveis na guerra. Há uma exaltação dessa tribo a ser aqui projetada, a ser mostrada pra gente, que é a dos tupis, né? Então, como pode, né, de acordo com o pai, esse filho chorar e implorar? Nunca já se viu, né? Nunca se viu antes um tupi fazer isso, certo? Essa imagem aqui é de um vídeo que eu vou deixar aí para vocês de anexo, que é um vídeo que mostra uma versão, né? A leitura ela é do poema do Ijucapirama, né? Resumida a história do começo ao fim. E foi um vídeo produzido por um concurso, ganhou, né? Um concurso aí da Petrobras e tudo mais. E o que é interessante nesse vídeo, vocês vão ver que o final é diferente, né? Eu diria para vocês assistirem a um questionamento. Vejam que eu estou falando o tempo todo que o indígena ele foi considerado aqui um guerreiro nacional, um elemento nacional, ele foi exaltado, ele foi idealizado. Mas por meio desse vídeo que vocês vão ver, dessa adaptação porque no final, embora estejam sendo lidos versos do Ijucapirama, a gente tem uma transposição desse índio, desse indígena, para a atualidade brasileira, né? A gente pode perceber a crítica ali presente é que o índio ele recebeu uma importância muito grande e ele foi exaltado apenas na literatura romântica. Porque de fato na sociedade ele nunca teve esse lugar, nunca teve esse papel, tá? Eu peço que vocês vejam um vídeo para uma ampliação até de conhecimento. Ele relembra um fato muito triste, vocês não viram esse fato, eu não sei se conhecem, eu vi, eu era criança quando aconteceu, tem a informação no final. Ele vai colocar esse índio aqui para viver uma cena muito triste, que foi a morte de um chefe indígena que estava em Brasília, né, para um congresso, uma reunião, algo que teria lá sobre os índios, e foi assassinado por alguns rapazes,
né? Numa praça onde ele acabou dormindo. Então, é uma crítica muito forte e faz a gente pensar. Literatura é para fazer a gente pensar. A literatura é para ela questionar. Ela não é meramente uma cópia do mundo real, tá? Então, por mais que ela seja realista, sempre que eu vou escrever, aquilo se torna ficção. Se eu for contar a minha vida, a partir do momento que eu ponho no papel, ela já se torna ficção. Por quê? Porque a memória sofre influência, assim, a gente preenche lacunas, né, com ficção, com a nossa imaginação. Então, há um questionamento nesse vídeo bem interessante para a gente pensar no papel do indígena dentro da literatura romântica, que ele é extremamente exaltado e valorizado, mas na sociedade ele não era, inclusive nesse período. Era só na literatura e na ficção. E até hoje, né, o índio, que de fato seria o dono de todo esse território onde a gente vive, né, que foi explorado, que perdeu o seu espaço, né, hoje, para a gente parar para pensar, ele vive quase como que um animal dentro de uma reserva, né, como se ele fosse um animal em extinção. Então, para a gente questionar essa questão do lugar do indígena dentro da nossa sociedade, inclusive nesse período, afinal de contas, qual que era o papel desse indígena. E isso é importante pela discussão que a gente vai ter quando falar do romance indianista, certo? Um outro poema extremamente importante do Gonçalves Dias, a gente trabalhou em sala, que é a Canção do Exílio, tá? Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá, né? Então a gente vê aqui, esse poema foi escrito por Gonçalves Dias quando ele estava estudando lá em Coimbra, em Portugal. Esse lá representa o Brasil, esse cá representa Portugal, que é o exílio, e a gente vê que há uma exaltação muito grande aqui da natureza, né? Da natureza brasileira. Né? Essa segunda estrofe tem 2 versos dela que estão presentes no hino nacional, né? Que são os 2 últimos. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Então é uma exaltação muito grande da terra natal, do país de origem, da nação. Eis a questão do nacionalismo, né? Quando eu penso em romantismo, eu penso em romance no sentido de história de amor. Existe uma história de amor, sim, aqui. É a história de amor de Gonçalves Dias com o seu país, com a pátria, né? A musa é a pátria, o amor desse poeta é a pátria. Então, o canto de amor dele está relacionado com a pátria dele. Há uma exaltação muito grande aí desse elemento, certo? A idealização aqui está no fato dele colocar que minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá. A gente, sabiá não vive na mesma região em que é Palmeiras, né? Então, nunca um sabiá vai cantar numa palmeira, né? Aqui, então, o fator de imaginação, de idealização, certo? Tem aqui como última estrofe, mas na verdade seria o começo, é uma epígrafe. Ele utilizou alguns versos do poeta alemão Goethe, né? O Goethe também é do romantismo, né? Eu vou falar dele em um outro vídeo. E ele usou esses versos aqui como epígrafe. Então os versos dizem assim: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunkel Laub die Goldorangen glühen? Kennst du es voll? Darin möcht ich ziehen. Aí eu coloquei uma tradução livre, uma tradução ao pé da letra, né? Que seria: Conheces o país onde florescem os limoeiros? Ardem na escura fronde as laranjas de ouro? Conhecê-lo? Para lá eu gostaria de ir, né? Então Goethe escreveu isso e Gonçalves Dias, quando leu a poesia dele, achou que, né, estaria fazendo referência ali ao Brasil. Por quê? Porque está fazendo referência a um local paradisíaco, incrível, maravilhoso. E ele acabou colocando, então, esses versos aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais
sobre a literatura da primeira geração, focando agora no romance indianista.